Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística que atualmente está sendo negociado com um desconto muito interessante. Estou falando do fundo imobiliário PATL11, a Pátria Logística, atualmente sendo negociado aqui na faixa dos R$ 68. Então vamos analisar quais os pontos positivos e negativos desse fundo e ver se vale realmente a pena investir nele. Lembrando, como sempre, o vídeo ele não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Vou fazer aqui uma breve análise sobre ele, mas a decisão de investir ou não cabe somente a você. Sempre procure fazer um estudo mais aprofundado, considerando também os relatórios gerenciais passados, para que você assim possa fazer uma boa escolha. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixa aí depois no final do vídeo qual a sua opinião sobre esse fundo imobiliário. Como eu já mencionei, ele é um fundo de logística, atualmente sendo negociado a R$ 68,34. Nos últimos 12 meses, o seu preço ele oscilou entre os R$ 59,00, que foi a sua mínima, e os R$ 80,00, que foi a sua máxima. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 10,33%. Então, para um fundo de logística, ele está com uma boa rentabilidade. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor total em dividendos de R$ 7,02. Podemos notar também que ele está com uma desvalorização de aproximadamente 15% se levarmos em consideração os últimos 12 meses. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 98,68. Então, no momento, ele está sendo negociado bem abaixo do que seria o seu preço justo, já que ele está ali na faixa dos R$ 68. Seu P sobre VP está de 0,69, então ele está com desconto aqui de 31%. É um dos fundos de logística que mais estão descontados no momento. Seu patrimônio atual é de R$ 492 milhões, ele tem um pouco mais de 7,6 milhões em caixa, conta com um pouco mais de 24 mil cotistas, tem uma liquidez média diária aqui de R$ 500 mil. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi de 60 centavos por cada cota, que correspondeu a um rendimento de 0,82%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então, na próxima terça-feira, ele anunciará seus dividendos para o próximo mês de novembro. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou lá, no mês de agosto de 2020 para cá. Podemos ver que ele tem aumentado aos pouquinhos os valores anuais que ele tem pago em dividendos. Agora vamos analisar aqui, pessoal, o seu último relatório gerencial que temos disponível, que é do mês de agosto. O mês de setembro ainda não saiu. Então aqui podemos ver que ele teve início lá em agosto de 2020. O seu gestor é a VBI, pelo menos para mim atualmente é uma das melhores gestoras que tem. Está entre as 5 melhores. Podemos ver também que ele tem uma taxa aqui de administração de 0,96% ao ano. E ele não menciona nada aqui sobre taxa de performance, então provavelmente ele não deve realizar essa cobrança. Um ponto interessante a se considerar é que a VBI atualmente ela é gestora do fundo juntamente com a Pátria. Eles se associaram e a VBI ela assumiu a gestão dos fundos. Aqui podemos ver que atualmente esse fundo ele tem 4 imóveis, então 4 galpões logísticos. 2 deles foram adquiridos lá no ano de 2020, os outros 2 no ano de 2021. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre os 4 ativos que atualmente ele tem. Então 100% desses imóveis é no fundo PATL11. Aqui vocês podem ver a quantidade de locatários que tem em cada um desses imóveis. Então se somarmos tudo aqui, no total ele tem 6 inquilinos. Podemos ver aqui também o tamanho de cada um desses imóveis. Nota-se que o maior, os 105 mil metros quadrados, é esse daqui de Itatiaia. Mas ao lado aqui nós podemos ver também a questão da vacância física. Podemos ver que atualmente, se pegarmos todos os imóveis, a vacância física dele é de 6,5% e o que está com uma vacância considerável é esse imóvel aqui de Ribeirão das Neves, ele está com uma vacância de 37%. Porém, se pegarmos a mediana, está de 6,5%. Podemos ver o prazo médio remanescente dos seus contratos de aluguel. Se fizermos uma média aqui também de todos os seus contratos, tem ainda 32 meses, então um pouco mais de 2 anos. E aqui ao lado podemos ver quais os imóveis responsáveis pelas maiores receitas, desse fundo. Podemos ver que o responsável pela maior receita é o imóvel de Itatiaia e de Ribeirão das Neves.
Aqui, pessoal, nós podemos ver a alocação por segmento dos locatários, no caso, o setor de atuação dos seus locatários. Podemos ver que se destaca aqui com 36% empresas de eletrodomésticos, empresas de logística com 32% e empresas do setor alimentício com 32% também. Também podemos ver quem são os seus 6 inquilinos, né? No momento ele só tem 6 inquilinos. São essas empresas aqui que eu estou destacando para vocês. Então podemos ver que as maiores responsáveis é a BRF, com 32%, e essa SEB, com 33%. Um pouquinho mais embaixo aqui podemos ver que atualmente 85% dos seus contratos são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior, e 15% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Ao lado aqui nós podemos ver o indexador usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, em 94%, é usado o índice IPCA e em 6% usado o índice IGPM. Aqui ao lado também nós podemos ver os meses de reajuste dos seus contratos. Então podemos ver que em novembro e dezembro não haverá reajustes. Os seus reajustes vão acontecer aqui apenas em março, junho e setembro. Então só no próximo ano agora para ter novos reajustes. Podemos ver aqui também o seu histórico de vacância física. Vacância física é a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, que no caso estão sem inquilinos, estão vagos, por assim dizer. Então podemos ver que ele vinha aqui com apenas 1% de vacância física, o que era muito positivo, porém aqui de junho para julho ele subiu para 6%. Então algum dos seus inquilinos saiu daquele imóvel que ele tem lá em Ribeirão das Neves, o que provocou assim uma vacância de aproximadamente 5%. Se o inquilino ele saiu por causa do fim do contrato, então ele não tem que pagar nada para o fundo. Mas se ele encerrou o contrato antes do tempo, ele tem que pagar aí uma multa, né, para o fundo por ter saído do imóvel antes do... Aqui a própria gestora ela menciona isso, ó, que a vacância do fundo é de 6,5% devido à desocupação de uma área de 8,8 mil metros quadrados do ativo Ribeirão das Neves, ocorrido no mês de julho de 2023. E que a gestão tem trabalhado aí para conseguir um novo locatário para esse espaço que ficou desocupado. Aqui podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos de locação, nesse ano de 2024, no caso, no próximo ano não haverá vencimento de contratos, porém no ano de 2025, 2026 e 2027, em especial 2026 e 2027, haverá aí vencimento dos seus contratos. Então vamos ver se as empresas atuais que são inquilinas desse fundo vão renovar os seus contratos de aluguel por mais algum período. Descendo aqui, pessoal, nós podemos ver o seguinte. Tendo como referência aqui, pessoal, o mês de agosto, podemos ver o seu demonstrativo de resultados. No mês de agosto, ele teve uma receita aqui de 4,5 milhões de reais, teve uma despesa de 700 mil reais. Então, no final, ele teve uma receita líquida de 3,8 milhões de reais, o que equivale a 77 centavos por cada cota. Mas ele pagou no mês anterior foi 60 centavos por cada cota, distribuindo assim apenas 13 milhões. Então ele reteve aqui, ele mesmo menciona, ele fez uma reserva de lucro aqui de 800 mil reais. Então o fundo ele gerou uma receita maior do que ele realmente distribuiu. A gestão ela menciona aqui, né, que ele reteve aproximadamente 17 centavos por cada cota. Então dessa maneira ele tem assim um resultado acumulado. Pegando esse resultado acumulado de 17 centavos mais os resultados acumulados que ele já tinha, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele menciona aqui ó, que atualmente ele tem, o fundo ele possui um montante de reserva acumulada de 75 centavos por cada cota. Então ele conseguiria aí fazer mais um pagamento no mês tranquilamente, somente com os resultados acumulados que ele tem. Então mostra que é interessante, já que o fundo ele tem conseguido gerar uma receita bem superior àquilo que ele realmente tem distribuído. E aqui no final do relatório vocês podem conferir mais algumas informações sobre cada um dos ativos que atualmente ele tem. Ele vai novamente mencionar qual o tamanho do fundo, o ano que ele foi adquirido, quem são os seus locatários e a sua localização. Então se você for do seu interesse, você pode conferir todas essas informações que são passadas aqui no relatório gerencial. Então podemos ver que é um fundo bem administrado, né, bem gerido pela VBI, que como eu já mencionei é uma excelente gestora, agora que ela vai tomar conta do fundo. Podemos ver também que é um fundo que está com desconto bastante interessante, superior a 30%, tem conseguido gerar uma receita superior àquilo que realmente tem distribuído,
fazendo assim uma reserva acumulada, que ele pode usar aí em eventuais necessidades. Ele tem ali uma questão de vacância também em alguns dos seus imóveis, que é aquele imóvel de Ribeirão das Neves. Ele está com uma desocupação até um pouco alta, né, de 37%. Porém, acredito eu que no decorrer do tempo, especialmente a VBI aí tomando a frente, ele vai conseguir um novo locatário, o que vai diminuir a vacância do fundo, consequentemente também aumentar a sua receita. Então fica aí para análise e estudo de cada um de vocês uma boa opção de fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística para sim investir. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião. Achou interessante esse fundo apesar de ser pequeno? Deixe aí nos seus comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.